O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, anulou uma decisão da CPI do crime organizado e suspendeu a quebra de sigilo da empresa da família de Dias Toffoli, também ministro da Corte. A quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da Maridit Participações havia sido aprovada pela CPI do crime organizado do Senado na quarta-feira. A empresa pertence ao ministro Dias Toffoli, do STF, e aos irmãos dele, José Carlos e José Eugênio. A Maridit vendeu parte das cotas que tinha no resort Itaiaiá, no Paraná, para um fundo controlado pela REAG, que tem ligações com o Banco Master. A empresa da família Toffoli entrou com um pedido no STF para suspender a quebra dos sigilos, alegando que não tem nenhuma relação com o crime organizado e que não poderia ser afetada por uma decisão da CPI que investiga facções e milícias. Os advogados da Maridit direcionaram esse recurso para o gabinete do ministro Gilmar Mendes, sob o argumento de que havia uma conexão com outro caso relatado por ele. Em 2021, Gilmar anulou decisão da CPI da Covid que quebrou os sigilos bancário, fiscal e telefônico de uma empresa que, segundo ele, não estava ligada ao objeto de investigação da comissão. Gilmar Mendes viu relação entre os dois episódios e decidiu usar o caso, arquivado há 3 anos, como referência para suspender a quebra dos sigilos da Maridit. O ministro afirmou que qualquer espécie de produção probatória, quebra de sigilos, depoimentos, elaboração de relatórios em circunstâncias desconexas ou alheias ao ato de instauração de uma CPI configura flagrante desvio de finalidade e abuso de poder, na medida em que a imposição de medidas restritivas só se justifica juridicamente quando guarda estrito nexo de pertinência com o objeto que legitimou a criação da comissão. E que há um verdadeiro salto lógico e jurídico. Sob o pretexto de combater o crime organizado, a comissão decreta a quebra de sigilos e a produção de relatórios sem indicação de um único elemento concreto que vincule a Maridit aos fatos narrados no requerimento de criação. O presidente da CPI do crime organizado, o senador Fabiano Contarato, do PT, afirmou em nota que a comissão encontrou nexo causal entre a investigação envolvendo o Banco Master e o plano de trabalho aprovado, que prevê de forma expressa a apuração do uso de instituições financeiras pelo crime organizado. Contarato disse que, assim que receber oficialmente a decisão do ministro Gilmar Mendes, dará conhecimento aos membros da comissão e que juntos vão avaliar com responsabilidade os caminhos processuais cabíveis. O relator da CPI, senador Alessandro Vieira, do MDB, autor do pedido de quebra de sigilo, disse que a decisão foi aprovada por unanimidade, com fundamentação baseada em elementos que indicam possível vínculo da empresa com os casos Master e REAG, além de notícias consistentes sobre movimentações financeiras suspeitas. Chamou de flagrante absurdo o fato de a Maridit recorrer ao ministro Gilmar Mendes num processo arquivado desde 2023 e não ao relator do caso Master, ministro André Mendonça. Alessandro Vieira disse que vai recorrer em todas as instâncias possíveis. Ontem, o ministro André Mendonça já havia atendido a um outro pedido dos advogados dos irmãos do ministro Dias Toffoli. André Mendonça decidiu que eles não são obrigados a prestar depoimento à CPI do crime organizado. O ministro disse que levou em consideração jurisprudência que garante a um investigado o direito de não se autoincriminar.